Olá, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica de Discípulos. É bom ter você aqui conosco. É bom estarmos juntos outra vez. Estamos caminhando aí para o final desse ciclo, terminando aí o primeiro nível da nossa Escola Bíblica de Discípulos. Que bom que você chegou até aqui. Você passou pelo princípio, Bíblia, oração, abandono do passado, conversão. Você passou por metodismo, por dons e ministérios, que é o segundo ciclo, descobrindo os seus dons, os seus ministérios. E agora você está em metodismo wesleyano. Eu espero que você esteja colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu até aqui. Que você esteja no exercício dos seus dons, que você esteja no exercício das práticas espirituais da nova vida e que você cresça conhecendo a sua família na fé. Amém? Hoje nós vamos para a aula 6, então nós não vamos ter a aula 5, ok? Nós não temos a aula 5 ainda da sua apostila, você vai pular. A aula 5 você assiste o filme de Lutero, coloca lá no YouTube Lutero completo e assiste o filme de Lutero na aula 5. Na aula 6 é a que nós chegamos agora, comunidade, ciclo de crescimento, amém? Então abra lá na sua apostila comigo, vamos estudar hoje sobre o ciclo de crescimento que o Senhor deseja para nós como igreja, amém? Então, gente, ciclo, o que é um ciclo? O ciclo é um estágio de crescimento. Tudo que cresce passa por um ciclo. Pensa você passou por um ciclo chamado infância. Foi um ciclo que encerrou na tua vida quando? Quando você se tornou adolescente. E quando você passou pela adolescência, você encerrou outro ciclo para a juventude. Nós passamos por ciclos na nossa vida que nos fazem crescer. Aqueles que já são pai, você consegue acompanhar o ciclo de crescimento do seu filho? Você pega um bebezinho, dentro da primeira infância, dentro ali vamos pegar do bebê mesmo, ele passa por alguns pequenos ciclos. Então há um ciclo que ele está aprendendo, aprendendo a mover a mão. Então é um ciclo de análise, de comparação, e aí depois ele passa por um ciclo onde ele vai começar a observar e repetir, um ciclo de repetição. E são ciclos da nossa vida que, quando bem desenvolvidos, facilitam o próximo ciclo. Como assim, pastor? Geralmente alguém que tem problema na adolescência foi porque na sua infância ele não viveu bem aquele ciclo. E quando ele não viveu bem aquele ciclo, ele terá problemas na adolescência ou na juventude. Nós, que somos pastores, lidamos muito com adultos que não tiveram a sua infância e adolescência bem vivida. E depois de adulto, depois de casado, tem dificuldade porque gostaria de viver outra vez o ciclo de solteiro, o ciclo de criança, o ciclo de adolescente, e já passou. Então, se você vive bem um ciclo, você vai estar bem para viver o outro. Mas se você não se você pular ciclos, se você pular etapas na sua vida, você terá dificuldades no futuro. A própria palavra crescimento tem a conotação de desenvolvimento, ou seja, precisamos nos desenvolver bem. Você pega um bebezinho. Quando você pega um bebezinho, uma criança, ela tem que aprender a colocar a pecinha do triângulo dentro do buraquinho do triângulo. Ele tem que aprender a colocar o quadradinho dentro do quadradinho. Mas quando ela for grande, não é mais fácil de ensinar isso para ela? Fala, é quadrado, coloca no quadrado. Na lógica, pensando, porque a pessoa entenderia melhor, sim. Mas ela só vai entender melhor porque ela já sabe que uma coisa encaixa na outra. Porque ela já testou lógica, porque ela já tentou algo e colocou. Então ela sabe que se ela tentar alguma coisa, ela vai colocar. Ela sabe que há uma forma para um espaço, ainda que ela não saiba que é quadrado, ainda que ela não saiba que o que é encaixe,
ela, pela lógica, já conseguiu identificar que uma pecinha entra em um buraco que tem o mesmo formato. Depois ela vai aprender o que é quadrado, depois ela vai aprender outras formas geométricas. Então sempre é um ciclo. Se a criancinha não treina, não é colocada diante desses objetos, desse tipo de brinquedo, para poder aprender, você terá muito mais dificuldade para ensiná-la depois. Porque quando chega lá na adolescência, o professor que vai ensinar uma criança na fase da adolescência, um adolescente, melhor dizendo, ele entende ou ele subentende que aquela criança já aprendeu algumas coisas básicas. Isso é desenvolvimento. Nós nos desenvolvemos em ciclos. Então tem um ciclo que a plantinha é semente, depois que ela é muda, depois que ela é um pezinho de alguma coisa, depois ela se torna uma árvore, né? Então há ciclos que nós precisamos saber desenvolver corretamente. Amém? Na comunidade, na vida de cada membro não é diferente. Para crescer, amadurecer a vida deve passar por ciclos que ajudam no desenvolvimento de cada um. Algo que esteja em ciclos facilita a visualização, a comunicação dos estágios e cada um se torna plenamente responsável pelo seu próprio crescimento. Eu quero parar para esse momento nessa frase. Cada um se torna plenamente responsável pelo seu próprio crescimento. Gente, nós como IMW Mamborê, nós trabalhamos em ciclos. Se você pega a escola bíblica, você está em qual ciclo? No 3º ciclo. E depois você vai para o próximo nível, que tem 2 ciclos. Por que nós colocamos tudo como ciclos? Para que você consiga olhar e dizer, nossa, eu estou evoluindo, eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo. Eu não estou mais no 1º ciclo da caminhada cristã. A escola bíblica antiga, o modelo antigo de escola bíblica, você estuda a vida toda naquela turma e nunca passa de ciclo, nunca se forma. Você só muda quando você muda de faixa etária, né? E nós colocamos por ciclos para que você consiga observar, olhar o que você está fazendo, em que nível você está, onde você já está e o que falta você passar ainda, para que você consiga se desenvolver bem. Mas cada um é responsável pelo seu próprio crescimento. Nós proporcionamos na IMW Mamborê tudo para que você cresça, se desenvolva e tenha uma vida sadia com Deus. Para que você realmente viva o que Deus tem para você. Então, quando eu pego na minha adolescência, eu não tinha uma boa escola bíblica. Eu tinha um pastor que pregava muito bem a Bíblia, isso me fez crescer muito, mas eu não tinha uma boa escola bíblica. Eu não tinha um bom GECEL, eu não tinha um bom discipulado, eu não tinha um mentor realmente bom e não tinha cultos que realmente me levassem a viver aquilo intensamente. Enfim, eu precisei ir atrás de coisas que me fizessem crescer. Então eu lembro que eu segui alguns bons pastores que me ensinavam muito. Então a minha escola bíblica foi online, peguei boas referências, é claro, não qualquer um da internet. E eu cresci, fiz muitos cursos na minha adolescência, na minha conversão, para que eu conseguisse crescer, porque eu não tinha ali na minha igreja local, não porque eles eram maus, mas porque não tinha mão de obra capacitada para desenvolver uma boa escola bíblica, isso e aquilo. Pessoas que vivessem os seus dons intensamente para proporcionar isso. E, meus amados irmãos, a grande questão é que eu cresci muito rápido. Eu fui fazer básico em teologia, porque não tinha uma boa escola bíblica, mas aí tinha o Léo na época, que é a liderança eclesiástica leiga, que é um curso básico de teologia que tem ainda na nossa igreja. Na nossa época era 2 anos, na minha época, e hoje é 1. E eu fui atrás do conhecimento, porque eu queria crescer, eu precisava daquilo dali. Mas hoje, você faz parte de uma igreja que tem tudo isso. Você faz parte de uma igreja que uma das nossas maiores preocupações
é o ensino das Escrituras e o crescimento contínuo do discípulo. Então você vai terminar esse nível, só que você vai entrar em um ano de Antigo Testamento, livro por livro. Depois você vai entrar em um ano de Novo Testamento, livro por livro. Depois você terá os cursos. Sabe o Léo que eu fiz, que é o básico de teologia? Nós traremos algumas matérias parecidas com o Léo para dentro da nossa escola bíblica. Então depois de terminar os 2 anos de Bíblia, você vai poder fazer liderança, arte de pregar, seitas e heresias, criação de filhos, mulher única, homem ao máximo, que são cursos para o desenvolvimento do cristão. Então você sempre terá uma possibilidade de crescer. Você tem uma igreja que ela se preocupa em como os cultos são realizados, para que você viva intensamente o amor a Deus, que se preocupa com o discipulado, a união da igreja, uma igreja que se preocupa que você se conecte com outros cristãos e desenvolva os seus dons. E tudo isso nós proporcionamos para o teu crescimento. Mas quem vai decidir se você cresce ou não é você. Então, cada um é responsável pelo seu próprio crescimento. Nós damos o alimento, mas você come se quiser. Nós proporcionamos o crescimento, mas você cresce se você quiser. Amém? Assim, em nossa visão, temos uma estrutura formada para ajudar e promover o crescimento saudável da comunidade no todo e de cada membro em particular, com foco em 4 atividades principais. Então, para que você se desenvolva bem em cada ciclo da tua caminhada, nós temos 4 atividades principais na nossa igreja. Nós somos uma igreja simples, como você viu na última aula, e nós nos baseamos em 4 principais atividades na igreja. Atividades essas que vão te ajudar a desenvolver. Assim como lá, se você pegar lá a criança, para que ela desenvolva naquele ciclo, ela precisa de jogos, de brincadeiras, de pinturas. Quando você pega o adolescente, já é diferente aquele ciclo, mas cada ciclo você precisa de coisas para que você, atividades para que você se desenvolva bem. E na igreja nós temos 4 atividades para que você se desenvolva em todos os ciclos da tua caminhada cristã. Quando você chegou, que você ainda é uma criança espiritual, quando você começa a amadurecer, que você já precisa de algo mais sólido, quando você já está em uma fase adulta, que você precisa de algo muito mais sólido e muito mais coisas para manter o seu corpo espiritual. Então, para que você cresça sem parar, até alcançar a estatura de varão perfeito, para que você viva a intensidade com o Senhor, nós proporcionamos 4 atividades principais na igreja. Primeira, celebrações. Pastor, o que são as celebrações? São os cultos. Então, os nossos cultos, as nossas celebrações, elas são pensadas para que você consiga se envolver no amor a Deus com intensidade. O culto é um momento profético no ambiente que reunimos todos, cada membro da família. Nesse momento mobilizamos, direcionamos, ajustamos a visão e crescemos em fé. Ou seja, o culto, nosso culto não é uma bagunça. Você não chega aqui e cada um sai cultuar, não. O culto ele tem que ser todo junto. E o culto ele precisa de uma certa ordem, claro que na liberdade do espírito, mas uma certa ordem para que você consiga entregar o seu melhor a Deus. É assim que nós vemos na Bíblia. O culto, havia uma ordem no culto. Havia um momento de cada coisa. Um momento de entrega de oferta, um momento de celebração. E tudo era feito organizado para que as pessoas conseguissem adorar ao Senhor. Então o culto não é um show, não é um momento para que você venha ao culto, sente no seu lugar e assista as coisas acontecerem. Por isso que a live, assistir uma live, ela é um bote salva-vidas. Ou seja, é quando você não pode de fato estar no presencial, então você assiste a live. Mas você precisa procurar o máximo de vezes possível estar no presencial. Por quê? Porque você não pode só assistir o culto. Você precisa participar dele. E nós proporcionamos um culto organizado, um culto onde nós direcionamos cada um. Ou seja, os nossos cultos têm uma temática. Toda celebração tem uma temática. Ceia, você consegue lembrar aí quais são? Primeiro domingo, ceia. Segundo domingo, família. Terceiro domingo, missões. Quarto domingo, culto do amigo. E mês que tem 5 domingos, culto do vinho novo. Por que proporcionamos isso?
porque entendemos que são temas principais na nossa fé. Ou seja, o culto do amigo é aquele culto onde você vai trazer aquela pessoa que você precisa ganhar para Jesus. Missões, precisamos pensar missões, porque missões está no coração de Deus. Ceia, precisamos nos reunir e lembrar da morte e ressurreição dele sempre. Família é a base do cristianismo, é a família. E, meus amados irmãos, então, nós proporcionamos temáticas para os nossos cultos. Nosso culto sempre começa com umas boas-vindas, vamos adorar a partir de agora. Sempre tem oração. Sempre direcionamos a oferta, sempre ensinamos que oferta não é só dinheiro, oferta é o coração, oferta é a tua vida, oferta é o teu dinheiro, oferta é o teu alimento, oferta é tudo os seus dons, é tudo que você pode entregar a Deus em louvor a Ele. E a ministração da palavra de Deus, sempre ajustamos os cultos, para que não haja espaços vazios, sabe? Aquele momento que você fala, vamos agora para esse momento, aí fica aquele momento em silêncio. Não, nós proporcionamos para que o culto seja dinâmico. Você vai perceber que os nossos cultos eles são dinâmicos, ou seja, enquanto um está terminando de adorar, o outro já está pegando o microfone para começar a pregar. Não tem pausas durante o nosso culto. Agora, é claro, se o Espírito Santo quer conduzir aquele momento e paramos de cantar só para louvar, só para buscar a face de Deus, só para orar, porque o Espírito Santo está agindo, deixamos que aconteça. Mas no normal, no ordinário, nós sempre temos essa organização para que você consiga ter um momento de culto onde você consiga se concentrar, que nada chame a sua atenção, as luzes são intencionais, a cor do fundo do púlpito é intencional para que você nada te chame a atenção, para que você consiga se concentrar ali na adoração. Amém? Então, os nossos cultos é onde você consegue adorar ao Senhor. E aí você consegue se desenvolver na adoração a Deus. A segunda atividade que temos são os GCELs, que são os nossos pequenos grupos, nos lares, células, como você quiser chamar. Nós chamamos de GCEL, que é Grupo de Crescimento, Evangelização e Unidade. O que é o GCEL, pastor? O GCEL é onde nós promovemos a adoração, porque você adora também, mas a comunhão. Ninguém cresce em Cristo sem relacionamento com outros cristãos. Um membro fora do corpo, ele apodrece. Se eu arrancar a minha mão para fora do meu corpo, ele irá apodrecer. E por isso que crescimento cristão sem comunhão não é real. Por isso que não tem como crescer sem comunhão. Ah, pastor, mas o senhor mesmo disse que cresceu no privado. Sim, nós crescemos algumas áreas no privado. Coisas que dependem de eu e Deus. Mas muito da caminhada cristã depende do meu relacionamento com o próximo. Muitos são os mandamentos do Novo Testamento, da palavra de Deus, para nós sobre os nossos irmãos. Amar uns aos outros. Suportai uns aos outros em amor. Cuidar um dos outros. Principalmente dos da fé. A prioridade são aqueles que congregam comigo, que caminham comigo segundo a palavra de Deus. Não existe corpo de Cristo, não existe, ou melhor dizendo, não existe membro de Cristo, existe corpo de Cristo. Então, um membro fora do corpo, ele não cresce, pelo contrário, ele definha, ele diminui, ele seca, ele apodrece. Porque eu preciso da comunhão para aquele momento em que eu não consigo nem orar, nem ler Bíblia, mas eu tenho alguém que pega no meu ombro, me pega no ombro e me ajuda a caminhar. Naquele momento onde eu acho que eu já amo como Jesus ama, mas um irmão meu na fé me chateia, me decepciona, e eu tenho que o perdoar porque ele é meu irmão, e eu tenho que o amar porque ele é meu irmão em Cristo. E quando que acontece isso? Só na comunhão. Se eu vivo o meu cristianismo isolado dentro da minha casa, ou apenas de culto em culto, eu não vou conseguir
desenvolver algumas áreas da minha vida. O amar como Cristo amou, o se doar como Cristo se doou, o suportar como Cristo suportou, o servir como Cristo serviu. Isso tudo é apenas dentro da comunhão. Então, meu amado irmão, por que nós temos pequenos grupos dentro da nossa igreja? Porque num culto de domingo não tem como desenvolver comunhão. Ah, mas eu compartilho o cálice da ceia. Meu amado irmão, culto, entramos no culto, saímos do culto, sorrimos por irmão, cumprimentamos ele com a paz do Senhor e vamos embora chateado com ele sem ele nem perceber. Quantos vêm à igreja num domingo e no final do culto sorri muito e estão ali, mas ninguém sabe o que aquela pessoa está passando. Não tem como ter comunhão em 30 minutos de final de culto. Não. Comunhão é desenvolvido no dia a dia. E por isso nós temos os nossos pequenos grupos. Porque é no pequeno grupo que você vai compartilhar a tua vida na vida do outro. É no pequeno grupo que eu sei as dificuldades do outro. É no pequeno grupo que eu compartilho o pecado que eu estou tentando vencer para o outro. E pequeno grupo, meu amado irmão, e eu digo porque eu cresci em um pequeno grupo. Eu me converti em um encontro, mas eu cresci em um pequeno grupo. Eu aprendi a amar Jesus em um pequeno grupo. Eu aprendi a ser amado por Jesus em um pequeno grupo, através das pessoas que estavam ali. Então o pequeno grupo ele proporciona para nós um ambiente muito legal. Hoje eu faço parte de um pequeno grupo, onde nós compartilhamos os nossos pecados, onde nós falamos, olha, eu estou com dificuldade nessa área, olha, eu estou fraco, eu estou forte, eu estou bem, eu não estou bem. Vamos orar por você, vamos orar por mim. É no pequeno grupo que a comunhão ela acontece. Domingo à noite. Culto não é comunhão. O culto ele é apenas o resultado do que aconteceu no meio da semana. O culto, eu já chego sabendo a dificuldade do meu irmão. Eu já chego sendo um com o meu irmão, porque nós compartilhamos lá na terça-feira de pequeno grupo. Nós compartilhamos as nossas dificuldades. Então que bom que quando eu vejo ele no domingo, nossa, o irmão está com dificuldade, oramos por ele na terça e ele está aqui no domingo. Aquele amigo do coração que ele falou que queria trazer, a gente orou por ele lá no GECEL e ele veio no domingo. Meu amado irmão, sem comunhão, o teu crescimento será deficiente. Sem comunhão com a igreja, você será um membro mirrado. Sem comunhão com o corpo, você não crescerá perfeitamente, não conseguirá viver a palavra de Deus intensamente, porque ser igreja depende de comunhão. Ser corpo precisa ter membros ligados. Ainda que você tenha dificuldade com um outro membro, você precisa estar em comunhão, e por isso nós temos os pequenos grupos. Amém? Terceira atividade que temos na igreja, o DPI, discipulado pessoal individual. Mas, pastor, o que é isso? Discipulado pessoal individual. Nesse ano, novembro de 2021, que é o ano que estamos gravando, o momento que estamos gravando essa aula, nós ainda não temos formalmente o discipulado pessoal individual na igreja, mas nós já o temos informalmente. O que é o discipulado pessoal individual? É um discipulado onde um cuida de um. Então, todas as semanas eu me reúno com o meu discípulo, claro que é o discípulo de Cristo em primeiro lugar, mas a pessoa que eu estou discipulando para ser discípulo de Cristo, e eu me reúno com ela para compartilhar a vida. Como que você está? Quais são as suas dificuldades? Qual é a dúvida que você teve da Bíblia essa semana? Qual é a luta que você está passando? Vamos orar junto? E aí, um cuida do outro. E aí eu me reúno também com alguém que está me discipulando. Eu me reúno com o meu discípulo, mas eu me reúno com o meu discipulador. E o meu discipulador também cuida de mim, também me instrui. E isso, a igreja começa um cuidar do outro. Nós vamos implantar isso aqui em 2022 de forma mais intensa, mais formal, mas isso já acontece. Então nós sabemos de alguns irmãos que já cuidam de outros. Eu tenho alguns que eu cuido pessoalmente. Eu não tenho como cuidar dos 40, que é o que nós temos de frequentadores da igreja hoje, 28 membros e mais 40 frequentadores. Eu não tenho como cuidar de cada um, isso não tem como. Não tem como você discipular 40.
Você pode pregar para 40. Você pode aconselhar em algum momento ou outro os 40 e visitar os 40. Mas discipular exige tempo, exige vida na vida. E por isso que eu te aconselho já a ser discipulado por alguém. Procure alguém para discipular você, para cuidar de você. E cuide de outro. Cuide daquele que você está trazendo na igreja. Discipule essa pessoa, né? E nós vamos te ajudar no ano que vem a fazer isso mais intensamente, né? Ou nós começamos a ajudar em 2022 quem está querendo fazer isso mais formalmente. Mas, assim que você assistir essa aula, tendo ou não essa ajuda formal, discipule e seja discipulado. Porque é no discipulado que você tem comunhão e que você também exerce o que o Senhor nos mandou fazer, que é fazer discípulos. Né? Deus não nos mandou converter pessoas, Deus não nos mandou fazer membros, Deus nos mandou fazer discípulos. E fazer discípulos exige um pessoal, um individual junto ali. E o quarto, e não menos importante, a quarta e não menos importante atividade que temos em nossa igreja é a EBD, Escola Bíblica de Discípulos. É aqui onde o discipulado e o serviço acontecem. Por quê? E eu estou me baseando no desenho da apostila. Você pode olhar esse desenho, mas você pode ir também à frente nas páginas que estão mais detalhados. Estão os versículos bíblicos, né, que nós estamos usando na aula. Eu não cito cada um para que a aula não fique longa, mas você pode olhar os versículos aí na tua apostila, onde nós estamos nos baseando. Amém? Por exemplo, o GCL é uma ferramenta bíblica, o pequeno grupo. A Bíblia nos instrui a fazer isso. Né? Já existe um modelo na igreja primitiva. E você vai ver ali que nós não estamos loqueando, nós não estamos pensando, vamos criar isso. Não, nós estamos olhando para a Bíblia e criando. E a quarta atividade principal na igreja é a Escola Bíblica de Discípulos. É na Escola Bíblica de Discípulos em que você cresce daqui até aqui. Onde você começa aqui, aprendendo o que é conversão, aprendendo o que é Bíblia, o que é oração, o que é jejum. E chega aqui, aprendendo a viver o seu chamado, aprendendo, conhecendo a Bíblia de capa a capa. Onde você chega aqui ao viver intensamente o discipulado com Cristo. Você vai crescendo em etapas. Isso é discipulado, porque você vai se tornando um discípulo melhor, né? E serviço também, porque é onde você aprende a servir, é onde você aprende a ensinar outros, a cuidar de outros. E é claro que já entra também de novo nos cultos, porque os cultos também é serviço. Culto, você não vem para receber, você vem para entregar. Culto, quando você vai ver em inglês, como que eles chamam culto? Service, serviço. Culto é serviço. Eu estou aqui para entregar a minha oferta, eu estou aqui para entregar o meu louvor, eu estou aqui para entregar a minha adoração, eu estou aqui para cantar ao Rei dos Reis, eu estou aqui para aplaudir o Rei dos Reis. Que bom é quando Ele fala comigo em um culto. Que bom é quando Ele me toca em um culto. Mas eu estou no culto para servir. Eu estou na escola bíblica para aprender, para crescer e para servir melhor ao Senhor. Amém? Essas são as 4 principais atividades que nós temos. Os cultos, os pequenos grupos, o discipulado pessoal individual, a EBD, são as 4 atividades. Cultos, GCL, discipulado pessoal e EBD. São as 4 atividades principais que nós temos na nossa igreja. Na sua apostila, os ciclos eles vão estar modificados, porque nós modificamos e não mudamos na apostila os ciclos da EBD, que está lá no final. Mas você sabe que nós estamos passando por ciclos esse que nós acreditamos estarem na ordem certa. Por isso que na revista você vai ver que algumas ordens estão invertidas, porque quando pegamos esse material falamos, não, essa ordem ela não está muito certa. E nós colocamos na ordem que nós achamos que fosse a melhor para a igreja. Ou seja, você aprender o básico, depois você descobrir o seu lugar no corpo, depois você entender a sua igreja e depois você entrar no conhecimento bíblico e depois os cursos. Né? Então, basicamente, nós temos proporcionado o máximo
para que você possa crescer em Cristo. E eu espero que você esteja se envolvendo com a Bíblia, com o crescimento na fé, com seus dons, com o seu ministério. E em nome de Jesus, participe dessas coisas. Culto, GCEL, discipulado e EBD são as ferramentas que te farão crescer saudavelmente, crescer com força, crescer com maturidade e alcançar a estatura de varão perfeito, como diz a palavra de Deus, a ser um discípulo verdadeiro de Cristo. Amém? Deus te abençoe e até a próxima e última aula deste ciclo. Amém? Deus abençoe e até a próxima.